A gente trouxe também um biscoitinho de erva doce, também muito fácil de fazer, rápido, tá? Que a gente vai apresentar agora para vocês. Então, os ingredientes para o biscoitinho são 3 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 unidades de ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada e 3 colheres de sopa de erva doce, aquela em grãozinho. Vamos lá? Então, a primeira coisa, a gente vai bater no liquidificador os ovos, o óleo e o açúcar mascavo, né, Amélia? Isso. Vou passar aqui para você. Então, nós vamos colocar o óleo. O açúcar mascavo. Vou usar esse aqui. Nós vamos liquidificar para homogeneizar. Misturou, pronto, né, Amélia? Misturou, tá pronto, tá? Perfeito. Vamos colocar a farinha de trigo peneirada e a erva doce, tá? E acrescentar essa parte líquida. Só isso, Amélia? Só nada isso, mais? mais nada. Nossa, que biscoitinho fácil, né? Poucos ingredientes, né? Vamos dar uma misturada, depois a gente dá uma leve sovada, tá? Bacana. Para homogeneizar. Um biscoitinho desse com um chazinho à noite, né? Ou com suco. Então, no inverno a gente pode servir com um chazinho quente, no verão com um suquinho, né? Mas pouca coisa, é pequena quantidade mesmo. É só para aquecer o estômago e dar uma boa noite de sono, né? Aqui eu acho que eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo, porque às vezes o nosso ovo é um pouquinho maior, aí ela pede mais um pouquinho de farinha. Isso é muito interessante. Ó. A gente precisa olhar sempre a massa, porque dependendo do tamanho do ovo, pode pedir mais farinha, né? Isso é muito bacana. Isso. Você quer que eu coloque para você um pouquinho? Pode pôr. Tá bom? Tá bom, vamos aos poucos para não e perder aí, o mão ponto. na massa, né? Mão Pra na gente massa sentir mesmo, né? Não para tem outro homogeneizar. jeito. Isso. Bacana. Não precisa sovar muito, tá? É só dar uma homogeneizada, tá? E é uma massa que pega o ponto muito rápido, né, Amélia? Ele ficando uniforme, ele já tá bom pra gente abrir. Olha, com pouquinha farinha que nós colocamos, ela já não está mais grudando. Então a gente precisa ir com cuidado mesmo, colocando pouquinho, porque se colocar demais também, o biscoito fica duro, né, Amélia? Exatamente. Foi bem pouquinho. Nós só polvilhamos mesmo um pouquinho em cima. Isso. Acho que não precisa de mais, né? Não, mas pode deixar aqui, que na hora que eu for enrolar, pode ser que ela peça um pouco mais de farinha, tá? Esse biscoitinho, nós podemos modelar de várias formas, tá? O plástico, isso. Uma forma interessante de modelagem do biscoito é trabalhar com um plástico, tá? Ai, que interessante, né? Então, nada de colocar na pia, colocar farinha e... Se for necessário, a gente polvilha bem pouquinho, tá? Por conta daquela questão do excesso de farinha, né? Isso. Essa massa é interessante a gente
frisar o seguinte, que como é uma massa assim, meia seca e vai pouca gordura, se acrescentar muita farinha, o biscoito ele acaba ficando muito duro. Então é interessante assim trabalhar com o plástico, que ela pede o mínimo de farinha, né? Ai, que massa bonita, né? Isso. E a espessura, Amélia? A espessura vai depender o formato que você quiser dar ao biscoito, tá? Aqui eu tô abrindo com um rolo que eu vou usar aqueles moldes, né? Ah, bacana. Isso. Então pode ficar um pouquinho mais fino, né? Não precisa ser muito grosso. Isso. Ok. Se você não tiver assim os moldes, a gente pode estar fazendo assim rolinhos como se fosse nhoque, né? Certo. E aí a massa com garfo assim para ficar Isso. bem... Para dar um detalhezinho, né, mais bonito na... Não ficar tão grosso, ficar mais fininho, né? E também dá um enfeite, né? Bacana. Eu abri o plástico para não ficar aquele aspecto enrugado na massa. Legal. Bom, Bacana aqui que é uma já... massa que dá pra gente fazer com rolo, sem o rolo, né? É bem Isso. simples mesmo. Então a gente tem... Você trouxe pra gente... Isso. Nós vamos pegar uma forma untada e enfarinhada, tá? Ok. Isso. E vamos modelar conforme o gosto de cada um. Ó, uma florzinha. Ai, que bacana. Uma estrela de várias pontas. E aí se divertir, né, Amélia? E usar brincando, a criando, imaginação. fazendo vários formatos, não é? Isso. Muito legal. Feito tudo isso, Isso. vai pro forno. Quanto tempo no forno, Amélia? Ele é rápido? Ele é Em torno rápido. de 15 minutinhos? 15, Mais ou 20 menos. minutos, né? Isso. Dependendo do forno de cada um, né? Ele começa a dar uma leve dourada. Quando der aquela leve dourada, assim, já pode estar tirando, tá? Que ele é muito rápido. Ai, que bacana. Então, aí a gente vai modelando. Isso. Uma sugestão que a gente poderia fazer seria a guirlanda, aquela guirlanda que está ali. Certo. No caso da guirlanda, né, nós podemos, assim, utilizar o molde que desejar, né? No caso, assim, por ser Natal, né, geralmente a gente usa a estrela, né? Se usar a estrela, essa ponta, ela tem que ficar para o lado de fora. Então, assim, nós trouxemos hoje, como estamos chegando próximo do Natal, né? Nós trouxemos essa guirlanda que foi feita com um biscoito. Então, nós fizemos em formato de estrela, como a Amélia falou, né? E fomos colando as pontinhas delas, unindo as pontinhas para a gente assar, antes de assar, tá? Isso. E aí, para unir essas pontinhas, tem uma dica, né, Amélia? Isso, ele gruda assim, que é uma massa úmida, né? Então, a gente tem que trabalhar assim, tirou do plástico, já vai direto para a forma. Dá uma pincelada. Eu passei clara de ovo. Ah, que bacana. Ela vai servir como se fosse uma cola. Ah, que legal. Isso. Aí é só unir as pontinhas, não é? É só unir as pontinhas e nós vamos dando esse movimento circular. Né? Então, vai chegar... Aí, conforme nós vamos colocando, ele vai ficando assim, redondo. Né? Perfeito. Então, e é uma ótima sugestão para Natal, né? Para a gente estar presenteando as pessoas, fazendo em formas de guirlanda. Aí é só colocar num celofane transparente e dá para quem a gente gosta. Exatamente. Né? A outra forma, né, que a gente, no caso de quem não tenha esses moldes aqui, fazer aquele rolinho, né, como se fosse nhoque. Vou fazer aqui uma... Olha, bacana que ela não gruda na mão. Muito boa para trabalhar mesmo essa massa.
a faca e o garfo. Muito legal também, lembra do sequilho, né? Isso. A gente pode fazer assim também. Muito legal. Dá uma untada com farinha e, como é uma massa assim que às vezes gruda, né? Então a gente põe um pouquinho de farinha e dá uma pressionada só para ele ficar assim, dar um detalhezinho, tá? Fica bonito também, Isso, né? O belo. É. Perfeito. Se quiser fazer rosquinha também pode, tá? Muito legal. Então, daqui ele vai para o forno. Daqui ele vai para o forno, né? Então a gente fez vários formatos aqui, né? E aí fica a dica da guirlanda, que eu acho que agora para o Natal é muito bacana a gente estar utilizando, né? Nós fizemos com outros formatos também a guirlanda. Ó, unimos também e montamos para presentear. Tá bom? E aí, depois de 15, 20 minutinhos, o biscoito fica assim também. Então, a gente tem aqui o biscoitinho gostoso de erva doce, que dá aquele conforto, aquela coisa gostosa antes de dormir, né? 2 biscoitinhos, um chazinho, perfeito, né? Biscoito de erva doce. Relembrando os ingredientes: 3 colheres de sopa de erva doce, 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada, 2 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 3 colheres de sopa de óleo. Modo de preparo: bater os ovos, o óleo e o açúcar mascavo no liquidificador. Em uma vasilha, colocar a farinha e a erva doce e incorporar a mistura líquida. Amassar até conseguir uma textura firme, moldar os biscoitos e colocá-los em uma assadeira untada e levar para assar em forno médio.